Olá, pessoal. Me chamo Júnior e hoje nós iremos falar acerca dos ancilostomídeos, que são aí eumintos que pertencem à família Ancylostomatidae, tá? E dentre as características que esses ancilostomídeos apresentam, nós podemos destacar que eles são nematóides, ou seja, eles vão ser parasitas que vão ter a característica alongada, certo? Eles também vão ser hematófagos, então eles vão ter a capacidade aí de se alimentar por meio do sangue. E o verme adulto, propriamente dito, é aquele que vai realmente causar o surgimento da doença, que é justamente a ancilostomose, que é conhecida popularmente como amarelão. E esse termo amarelão ele é muito utilizado pelas pessoas pelo fato de que o indivíduo que tem a ancilostomose, ele geralmente vai ter um quadro de anemia. Então, as pessoas, elas costumam dizer que o indivíduo ele está amarelo, né, está amarelado. Então, eles associam sempre, né, a ancilostomose, né, ao amarelão, que seria o termo popular utilizado. Então, nós temos três espécies de ancilostomídeos, que são eles: Ancylostoma duodenale, Necata americanus e Ancylostoma ceylanicum. Em que, no caso, o Ancylostoma duodenale e o Necata americanus, eles são as duas principais espécies para a gente. Por quê? Porque eles estão presentes no Brasil. Enquanto que essa terceira espécie ela vai estar presente mais lá pela região da Ásia. Então, não é de interesse da gente estudar acerca dela, uma vez que ela não pode estar causando a ancilostomose aqui no nosso país. A transmissão ela vai acontecer por meio, principalmente, do solo, tá? Através aí das larvas, que elas vão ter a capacidade de perfurar a pele, né? E depois de alguns dias elas irão causar o surgimento aí da doença. Em algumas situações, pessoal, também pode ser que a doença ocorra por meio da ingestão da larva de Ancylostoma duodenale. No Necata americanus, isso não é possível, tá bom? Então, como ela é uma doença em que se adquire através do solo, nós dizemos que trata-se de uma geoeumitose, né? Então, é uma eumitose que a gente vai adquirindo através do solo, né? E o que é eumitose, né, pessoal? Só relembrando, eumitose são doenças aí causadas pelos eumintos, né? E os ancilostomídeos, eles são justamente eumintos. Então, sabe-se que tem cerca de 400 milhões de infectados e que 50 milhões desses se encontram na América Latina e no Caribe. E além da ancilostomose, os ancilostomas também podem causar a chamada lava migrans, em que nós temos o ancilostoma canino e o ancilostoma brasiliense, em que, no caso, eles não vão ter a capacidade de desenvolver todo o ciclo biológico no ser humano, tá? Então, basicamente, eles vão conseguir somente penetrar na pele ou ainda em algumas situações, em algumas vísceras, e lá eles vão permanecer aí, podendo ou não causar adoecimento. Então, a Ancylostoma canina e brasiliensis, eles não são capazes de causar a ancilostomose. Quem é capaz de causar a ancilostomose? A ancilostoma duodenale e Necata americanus. Eles só vão causar a chamada larva migrans. Em relação à distribuição geográfica, o Necata americanus ele vai ser a espécie predominante. Então, ele vai ter como característica aí ter uma maior afinidade, né? Aliás, ele é adaptado, na verdade, a sobreviver em climas tropicais ou regiões costeiras. Então, é muito compreensível, né, que esse tipo de patógeno ele seja muito encontrado aí na América Latina, incluindo aí países como o Brasil. Enquanto que o Ancylostoma duodenale, ele vai ter como característica sobreviver, né, principalmente se desenvolver em climas temperados a frio, e ele também apresenta uma capacidade de hipobiose em tecidos do hospedeiro em períodos de seca ou frio. Então, eles vão ter a capacidade de diminuir, né, a sua atividade metabólica e ficar meio que latente ali naquele hospedeiro até que haja melhorias, melhorias ali do ambiente, né, para que eles voltem novamente aí a
realizar suas funções normais. E mesmo, né, sendo de clima frio e temperado, eles também podem ser encontrados no Brasil, já que a gente também tem no Brasil localidades que apresentam um clima mais frio. O Necata americanus e o Ancylostoma duodenale, eles estão presentes no Brasil e em outros países. Então é por isso, né, como eu tenho dito anteriormente, que a gente vai estudar eles. Enquanto que o Ancylostoma ceylanicum, ele vai estar presente na Ásia, e ele é um tipo de zoonose que é mantida por cães e gatos. Então, como é um tipo de zoonose, é uma doença em que os cães ou os gatos que se encontram infectados, eles podem perpassar esse patógeno aí para os seres humanos. Do ponto de vista morfológico, nós podemos diferenciar o Necata americano de Ancylostoma duodenale, principalmente aí pela região bucal, né? O Ancylostoma duodenale, o Necata americanus, ele vai ter como característica a presença de duas lâminas cortantes na sua cápsula bucal. Ele não vai ter dentes, como o Ancylostoma duodenale, que ele vai ter dois pares de dentes na margem interna da boca. Então, quando a gente vê, assim, a gente já consegue diferenciar. Um vai ter as lâminas e outro vai ter dentes, tá? Em relação ao sexo, a fêmea de Necato americanos, ela vai ter como característica, aliás, as duas fêmeas, né, elas vão ter caudas afiladas, tanto a Necata americano como a fêmea de Ancylostoma duodenale. A diferença é que a fêmea do Necata americano, ela não vai apresentar processo espiniforme terminal, enquanto que a fêmea do Ancylostoma duodenale vai apresentar o processo espiniforme terminal. Então, ela vai ter tipo esse espinho na sua ponta. Enquanto que os machos, eles vão ter como característica, né, ter essa estrutura aqui, que nós chamamos de bolsa copuladora. Então, realmente é muito fácil de conseguir distinguir entre macho e fêmea, e distinguir a do Necata americanus da fêmea de Ancylostoma duodenale. Além disso, nós ainda temos a questão das larvas, em que nós temos larvas rabditoides e larvas filarioides. As larvas rabditoides, elas vão ter a região a região do complexo bucal, ela vai ser mais alongada, tá? Enquanto que a região genital, ela já vai ser pouco primitiva, né? Ela é pouco desenvolvida. Então, seu primórdio genital vai ser aí considerado primitivo, enquanto que a região da sua cápsula bucal vai ser aí bem alongada. Já a filarioide, ela vai ter como característica principal apresentar uma bainha, tá? E além dessa bainha, ela também vai ter a sua cauda pontiaguda. Então, isso também permite a gente diferenciar esse tipo de larva filarioide dos outros tipos de larva. Em relação aos ovos, esses ovos eles são indistinguíveis entre as espécies. São elípticos, apresentam uma casquinha muito fininha, como a gente pode ver, e transparente. E eles podem apresentar até cerca de 8 blastômeros, tá? Que são justamente aqui esse material que a gente observa, né, que ele vai ser advindo aí das divisões celulares do zigoto. O ciclo biológico, por sua vez, ele é um ciclo do tipo monoxênico. Então, é um ciclo que vai acontecer somente no ser humano, certo? E como é que vai acontecer esse ciclo biológico, né? O ser humano que se encontra infectado, ele vai liberar aí as larvas, aliás, ele vai liberar os ovos para o solo, tá? Esses ovos liberados, eles vão dar origem às larvas L1 e L2, que são rabditoides, e a larva L3, que é a larva filarioide. E a larva L3, ela vai ser uma larva de vida livre, ou seja, ela vai ser uma larva que ela vai ficar ali presente no solo, esperando o momento certo para poder invadir aí o tecido do hospedeiro. Quando essa larva L3 ela encontra o tecido do hospedeiro, né, que é geralmente os pés e as pernas, que tem mais contato com o solo, o que ela vai fazer? Ela vai liberar, né, algumas
algumas proteases que vão permitir com que haja perfuração dessa pele e ela vai conseguir aí penetrar no corpo do indivíduo. Nós temos uma exceção também que pode acontecer, que no caso do Ancylostoma duodenale, as larvas elas também podem adentrar o corpo do indivíduo por meio da boca, né? Então, por meio da ingestão. Então, no caso de L3, né, quando é pela boca, ela já vai diretamente para a região intestinal, vai fazer a muda lá, torna-se L4 e por lá mesmo ela já vai tornando-se a forma adulta. Então, ela adianta algumas etapas. Enquanto que no caso da L3, pela penetração na pele, ela vai para o sangue ou para a linfa, até chegar na região do pulmão, em que lá no pulmão ela vai se tornar L4, e daí ela vai invadir os alvéolos, e dos alvéolos, com o auxílio dos cílios da árvore brônquica, né, que eles vão ter esse movimento, esse parasita ele vai conseguir subir aí toda a árvore brônquica. Então, ele vai passar dos bronquíolos até a região da traqueia. E quando ele chega aqui na região da laringe, ele pode ser expectorado, né, pode sair com um escarro, ou pode ser deglutido. Caso seja deglutido, L4 vai para o intestino delgado, em que lá já vai exercer hematofagia. Então, já vai começar a sugar o sangue do indivíduo desde essa forma L4. E após 15 dias, ela já vai se tornar a forma adulta, em que vai estar apta para se reproduzir e vai fazer o depósito de ovos no lumen intestinal, na luz intestinal. Então, quando ocorre essa deposição de ovos no lumen intestinal, esses ovos eles vão sair com as fezes e, mais uma vez, o ciclo ele vai se repetindo. Sobre a patogenia, né, o que vai acontecer com o indivíduo que é acometido aí por esse euminto. Então, primeiramente, ele vai ter uma laceração da mucosa e da submucosa. Então, ele vai começar, né, a utilizar aí a sua parte bucal, no seu complexo bucal aí, para poder estar destruindo mucosas e submucosas. E nesse processo de destruição, ele vai liberar alguns agentes interessantes, como enzimas hidrolíticas, que é para poder aumentar esse processo de destruição, assim como também agentes anticoagulantes, o que impede a coagulação do sangue. Então, isso faz com que ocorra maior sangramento, tá? Esse parasita ele possa sugar as maiores quantidades de sangue. Em contrapartida, além desse parasita sugar grandes quantidades de sangue, o indivíduo também vai perder muito sangue pelas fezes. Porque, como o parasita utilizou um anticoagulante, né, aquela região que está lesada, ela vai demorar para coagular. Então, consequentemente, esse indivíduo ele vai ter um processo de muita perda de sangue, o que pode originar aí em um tipo de anemia, que nós denominamos de anemia microcítica e hipocrômica, justamente porque esse indivíduo ele vai ter uma falta de ferro enorme, já que esse parasita vai ter a capacidade de estar expoliando ferro, causando esse tipo de anemia microcítica, em que a hemácia ela vai ser pequenininha, tá? Ela vai ser menor que o normal, e hipocrômica, ou seja, a hemácia ela vai perder a sua coloração avermelhada, ela vai ficar um pouco com a coloração mais fraca, digamos assim. Além disso, vai ter toda uma situação de eosinofilia, o que é esperado, porque como o indivíduo está sendo invadido, né, por um aumento que está presente lá na região intestinal, algumas células de defesa da gente vão tentar agir contra esse aumento. E dentre elas, a principal que está associada às eomitoses são os eosinófilos. Então, a gente vai ter uma eosinofilia, a gente vai ter um aumento das concentrações de eosinófilos no sangue. Além disso, o indivíduo ele vai ter uma hipoalbuminemia. Então, a albumina é uma proteína aí, né, que está presente no nosso sangue, que é muito abundante, inclusive. Então, quando esse parasita está fazendo esse processo de alimentação, de sugar, ele acaba sugando também a albumina, além de que o indivíduo também vai estar perdendo a albumina no próprio processo de sangramento. Então, ele vai ter essa condição de hipoalbuminemia. Aí, dessa forma, o indivíduo ele vai ter uma situação
clínica bem diversa, né? Ele pode ter dores epigástricas, náuseas, dispneia, palpitações, dores no externo e juntas, dor de cabeça, fadiga e impotência. Além de alotriofagia, em que a alotriofagia ela é uma condição em que o indivíduo ele vai ter a compulsão alimentar, né? Ele vai começar a comer coisas que ele não deveria comer, tá? Coisas que realmente não são nutritivas, né? Como, por exemplo, terra, barro. Então, o indivíduo ele vai ter essa situação de alotriofagia, quando ele está com essa doença, que também é conhecida popularmente como síndrome de Pica. Além disso, nós temos ainda a questão da anemia e da subnutrição, em que essa anemia, subnutrição, é justamente justificada aí devido esse parasita ele sugar o sangue e também causar muitos sangramentos no indivíduo, além de fazer a expoliação de nutrientes, ou seja, o roubo de nutrientes. Dentre esses nutrientes, a gente destaca aí o roubo do ferro. Na pele, esse parasita, né, quando está invadindo o nosso corpo, ele pode causar alguns tipos de erupções papulovesiculares, então a gente pode ter a presença de pápulas, ou a presença de vesículas, ou de ambas, e ainda vão ser pruriginosas, né? Vão causar coceira e eritematoses porque vão ser avermelhadas. Além disso, o indivíduo ele pode ter a formação de edemas e pode ter inchaço dos linfonodos locais. Nos pulmões, essa larva ela vai também passar pelos pulmões, né? E lá também ela vai causar danos e reações, podendo haver tosse, quadro de inflamação da garganta e febre, coriza, faringite, laringite, sensação de obstrução e dor ao falar e deglutir. E na região intestinal, nós vamos ter toda uma situação de dor epigástrica, diminuição do apetite, o indivíduo também vai sentir indigestão, além de cólicas, náuseas, vômitos, flatulência e diarreia. E em casos mais graves, esse indivíduo ele pode ter colecistite e ainda pode ter a formação de úlceras intestinais. Que essas úlceras intestinais elas vão contribuir diretamente aí para o aumento dos sangramentos, tá, pessoal? O diagnóstico ele pode ser feito por métodos parasitológicos quantitativos e qualitativos. Então, a gente pode utilizar um método de Huffman, Pons e Jenner, que é o método de sedimentação espontânea, que utiliza o cálice. Nós podemos estar utilizando também quantitativos como o Kato-Katze, para quantificar a carga parasitária. Outro qualitativo que podemos utilizar é o método direto. Enquanto que o diagnóstico diferencial mesmo, ele é dado por um método que é chamado de Harada-Mori, em que, no caso, o Harada-Mori ele vai ser feito da seguinte forma. Primeiramente, vai se pegar um papel filtro e vai cortar um pedaço desse papel filtro de até cerca de 15 centímetros de comprimento. Depois, pega-se um palito, que seja estéreo, e passa as fezes aqui por esse papel, sendo que a gente vai deixar uma parte do papel sem fezes. Depois, introduz esse papel, né, dentro de um tubo contendo água destilada. Em seguida, tampa esse tubo com a rolha em uma temperatura de 24 a 28 graus Celsius durante 10 a 14 dias e a gente vai esperar. Depois disso, temos que analisar se aqui na região que tem água há ou não a presença de larvas. Se houver a presença de larvas, nós indicamos aí que esse indivíduo ele realmente está parasitado por ancilostomídeos. A profilaxia ela é feita por meio de saneamento básico, lavagem das mãos antes da refeição, assim como também antes de manuseio dos alimentos, e uma boa lavagem dos alimentos crus, beber água filtrada ou fervida, fazer o uso de calçados ou equipamentos de proteção individual que impeçam, né, esse contato com o solo, que, como a gente viu, se trata de uma geomitose, mas a gente também pode adquirir por meio da ingesta de L3, e o tratamento ele pode ser feito por meio de albendazol e mebendazol. Então, pessoal, é basicamente isso. Muito obrigado.